Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Se estiver tendo problemas para entender o significado do código de falha AP0356, você veio ao lugar certo. O que significa o código de falha AP0356? O código de falha AP0356 indica uma falha no circuito primário, secundário da bobina de ignição F. Quando o PCM detecta um problema potencial em uma das bobinas de ignição ou perde o controle do circuito, ele registra o código de falha AP0356. Para obter uma explicação detalhada da definição desse código, consulte nossa discussão técnica sobre os enrolamentos primário e secundário da bobina de ignição disponível aqui. Como o SCM/PCM aciona o primário de cada bobina de ignição ou par de bobinas, ele pode monitorar o pico de tensão criado pelo enrolamento primário cada vez que o enrolamento secundário é ativado. Se o SCM/PCM não detectar o pico de tensão do primário, isso sinaliza um possível problema com o primário e, possivelmente, com os elementos secundários da bobina ou do grupo de bobinas. Se o PCM detectar um possível problema em uma das bobinas de ignição ou perder o controle do circuito, ele registrará o código de falha P0356. Se a parte secundária da bobina de ignição estiver em curto-circuito, o pico primário será fraco. É nesse momento que o código P0356 é normalmente exibido se a falha estiver relacionada ao cilindro número 6. Quais são as possíveis causas do código P0356? O código de falha P0356 está vinculado a um problema específico com a bobina de ignição F, e há várias causas possíveis para esse código. Aqui estão algumas das possíveis causas. Bobina de ignição com defeito. A própria bobina de ignição pode estar com defeito, com problemas, em seu enrolamento primário ou secundário. Fiação defeituosa. Problemas com a fiação entre a bobina de ignição F e o PCM podem causar o código P0356. Isso pode incluir fios quebrados, conexões soltas ou curtos-circuitos. Conector com defeito. Um conector com defeito na bobina de ignição F ou no PCM pode causar problemas de comunicação e acionar o código de falha. Problemas com o aterramento ou com a fonte de alimentação. Problemas com o aterramento ou com a fonte de alimentação da bobina de ignição F também podem causar o P0356. Falha no PCM. Embora menos comum, um problema interno no PCM, Powertrain Control Module, pode causar o código de falha. Vela de ignição com defeito. Velas de ignição com defeito também podem causar problemas no circuito de ignição e acionar o código P0356. Recomenda-se um diagnóstico completo para identificar a causa específica do P0356. Isso pode envolver o uso de um scanner OBD-2 para ler dados em tempo real, testar a resistência dos componentes, inspecionar visualmente a fiação e os conectores e realizar outras verificações para localizar e resolver o problema. Quais são os sintomas comuns do P0356? O código de falha P0356 está associado a problemas específicos no circuito da bobina de ignição F. Os sintomas comuns associados a esse código podem incluir luz de verificação do motor acesa. Um dos sinais mais óbvios de que o P0356 está presente é que a luz de verificação do motor no painel está acesa. Falha de ignição. Pode ocorrer falha de ignição ou perda de potência durante a aceleração. O motor pode parecer hesitante ou funcionar de forma irregular. Cortês do motor. Podem ocorrer cortês intermitentes do motor, o que pode tornar a direção instável. Aumento do consumo de combustível. Um mau funcionamento da bobina de ignição pode levar a uma combustão ineficiente do combustível, o que pode resultar em aumento do consumo de combustível. Aumento das emissões. Problemas de ignição podem levar à combustão incompleta do combustível, aumentando as emissões de poluentes. Partida difícil. Um problema com a bobina de ignição pode dificultar a partida do motor. É importante observar que os sintomas podem variar dependendo da gravidade do problema e de outros fatores relacionados à operação do veículo. Se você perceber a luz do motor acesa ou apresentar sintomas incomuns ao dirigir, é recomendável que o problema associado ao código P0356 seja diagnosticado e reparado rapidamente para evitar mais danos potenciais ao motor. Como diagnosticar o P0356? Evite complicações adicionais tratando o P0356 imediatamente. No entanto, pode ser difícil obter um diagnóstico preciso, pois esse código compartilha gatilhos e sintomas comuns com outros DTCs. Como todos os veículos são fabricados de forma diferente, as etapas de diagnóstico também variam de acordo com o fabricante. Por exemplo, o procedimento de diagnóstico para um P0356 em um Toyota pode ser diferente de testar o mesmo código em um Ford. Para obter as etapas apropriadas, consulte sempre o manual de reparos do seu veículo.
Se você decidir que o conserto de carro por conta própria não é para você, sempre poderá pedir ajuda a um mecânico. Aqui está um guia geral para diagnosticar o código P0356, Scanner OBD-2. Use um scanner OBD-2 para ler os códigos de falha armazenados no PCM. Confirme a presença do código P0356. Inspeção visual. Inspecione visualmente a fiação e os conectores ao redor da bobina de ignição F. Procure por fios quebrados, conexões soltas ou sinais de danos. Teste da bobina de ignição. Teste a bobina de ignição F verificando a resistência dos enrolamentos primário e secundário com um multímetro. Compare os valores com as especificações do fabricante. Verifique as velas de ignição. Inspecione as velas de ignição para verificar se estão em boas condições. Substitua se necessário. Teste de continuidade da fiação. Use um multímetro para verificar a continuidade da fiação entre a bobina de ignição F e o PCM. Procure interrupções ou curtos-circuitos. Verificação do conector. Certifique-se de que o conector F da bobina de ignição e o conector do PCM estejam limpos, bem conectados e em boas condições. Diagnóstico de componentes relacionados. Como o código P0356 pode ser causado por problemas no circuito de ignição, verifique também os componentes relacionados, como o sensor de posição do virabrequim, CKP, e o sensor de posição do virabrequim, CMP. Testes em tempo real. Use o scanner OBD-2 para testes em tempo real. Monitore dados como sinais de ignição, tensão da bateria e outros parâmetros relevantes durante a operação do motor. Verificação de curtos-circuitos. Verifique se há curtos-circuitos no sistema elétrico, principalmente no circuito da bobina de ignição F. Teste o PCM. Se todas as outras causas possíveis tiverem sido descartadas, considere testar o próprio PCM. Isso pode exigir equipamento especializado e é melhor ser realizado por um profissional automotivo. Recomenda-se que você siga essas etapas em ordem e anote todas as observações relevantes durante o processo de diagnóstico. Se não se sentir à vontade para fazer isso sozinho, é melhor consultar um profissional automotivo para obter um diagnóstico completo e o reparo adequado. Como reparar o código P0356? O código P0356 pode ser registrado em veículos de diferentes marcas e modelos, portanto, consulte sempre as informações de reparo específicas do seu veículo para obter as etapas corretas de reparo. Se não estiver confiante em suas habilidades automobilísticas, é melhor deixar essa tarefa para um mecânico. No entanto, se você pretende resolver esse código sozinho, certifique-se de que seu conhecimento automotivo esteja atualizado. Consulte um manual de reparos ou um banco de dados de reparos online para saber como resolver o código P0356. Aqui estão algumas etapas gerais que você pode seguir para solucionar esse código. Substituir a bobina de ignição. Se o teste da bobina de ignição F revelar problemas, substitua a bobina defeituosa por uma nova de boa qualidade. Certifique-se de que a nova bobina seja compatível com seu veículo. Reparar ou substituir a fiação. Se forem encontradas falhas na fiação entre a bobina de ignição F e o PCM, repare os fios quebrados, ou substitua a fiação danificada. Verificação e substituição das velas de ignição. Se as velas de ignição apresentarem sinais de desgaste ou estiverem com defeito, substitua-as por velas que atendam às especificações do fabricante. Inspeção do conector. Verifique se o conector da bobina de ignição F e o conector do PCM estão limpos, bem conectados e em boas condições. Se algum problema for detectado, conserte ou substitua o conector defeituoso. Verifique os componentes relacionados. Verifique se o sensor de posição do virabrequim, CKP, e o sensor de posição do virabrequim, CMP, estão funcionando corretamente. Substitua se necessário. Reparar curtos-circuitos. Se forem detectados curtos-circuitos no sistema elétrico, repare-os isolando as seções afetadas da fiação. Verifique se há atualizações de software do PCM. Ocasionalmente, as atualizações de software podem resolver problemas com o código P0356. Consulte o fabricante do veículo para verificar se há alguma atualização disponível para o PCM. Diagnóstico profissional. Se as etapas acima não resolverem o problema ou se você não tiver certeza de suas habilidades de diagnóstico, consulte um profissional automotivo. Pode ser necessário um diagnóstico mais aprofundado, e equipamentos especializados podem ser usados para testar o PCM e outros componentes. Não se esqueça de limpar os códigos de falha após realizar os reparos. Se o problema persistir após seguir essas etapas, recomendamos que consulte um profissional automotivo para obter um diagnóstico mais completo. Códigos associados. O código de falha P0356 é específico para um problema no circuito da bobina de ignição F, mas pode haver outros códigos associados.
principalmente se o problema afetar outras partes do sistema de ignição ou do motor. Aqui estão alguns possíveis códigos de falha associados: P0351 a P0358. Esses códigos indicam problemas específicos com bobinas de ignição individuais, AAH. O P0356 está relacionado à bobina F, mas se outras bobinas também forem afetadas, outros códigos poderão ser gerados. P0300 a P0308. Esses códigos estão relacionados a falhas de ignição aleatórias ou específicas do cilindro. Se o problema afetar a combustão em outros cilindros, esses códigos poderão ser registrados. P0301 a P0308. Esses códigos indicam falhas de ignição específicas do cilindro. Se o problema se espalhar para outros cilindros, esses códigos também poderão estar presentes. P0335. Esse código indica um problema com o sensor de posição do virabrequim, CKP, que está relacionado à operação correta do sistema de ignição. P0340. Esse código indica um problema com o sensor de posição do virabrequim, CMP, que também é importante para a sincronização do sistema de ignição. É importante observar que a presença de vários códigos pode dar uma indicação da extensão do problema. Por exemplo, se várias bobinas de ignição forem afetadas, é possível que o problema seja mais generalizado. No entanto, o próprio código P0356 continua sendo específico da bobina de ignição F. É necessário um diagnóstico completo para determinar a causa exata do problema e realizar os reparos adequados. Conclusão. Em conclusão, o código de falha P0356 indica um problema específico no circuito da bobina de ignição F de um veículo. Os sintomas comuns incluem falha de ignição, aumento do consumo de combustível e luz de verificação do motor acesa. As possíveis causas incluem uma bobina de ignição defeituosa, problemas de fiação, um conector defeituoso, problemas de aterramento, ou de alimentação de energia, uma falha no PCM e velas de ignição defeituosas. O diagnóstico envolve o uso de um scanner OBD-2, inspeção visual, testes da bobina de ignição, verificações da vela de ignição, testes de continuidade da fiação e testes em tempo real. O reparo pode envolver a substituição da bobina de ignição, o reparo da fiação, a substituição das velas de ignição, a verificação dos componentes relacionados, o reparo de curtos-circuitos e, possivelmente, a atualização do software PCM. Em caso de dificuldade na realização do diagnóstico ou dos reparos, é recomendável consultar um profissional automotivo para garantir uma resolução precisa do problema. Após a realização dos reparos, é importante apagar os códigos de falha e monitorar o veículo para garantir que o problema tenha sido resolvido. Em conclusão, o código de falha P0356 indica um problema no circuito da bobina de ignição F, tanto na parte primária quanto na secundária. É fundamental realizar um diagnóstico adequado para identificar a causa raiz da falha, que pode variar desde um simples problema de conexão até a necessidade de substituir a bobina. Manter o sistema de ignição em bom estado é essencial para o desempenho do motor e a eficiência do veículo. Se você está enfrentando esse código de falha, não hesite em procurar um profissional qualificado para garantir que seu carro funcione de maneira ideal. Obrigado por assistir e até a próxima.